Estamos voltando com o estudo do capítulo 22 do livro Nosso Lar. Bônus hora, mérito por trabalho, valores que nós conseguimos juntar não em moeda, mas em merecimento, que nos garante acesso a coisas interessantes do lado de lá, na coletividade que nós estamos estudando, a cidade é nosso lar. Então, André viu que existem trabalhos sacrificiais que são remunerados em dobro ou em triplo. E ele então fica surpreso, porque agora ele começa a pensar, mas esse negócio é assim? Existem trabalhos diferentes uns dos outros. O bônus hora é o único tipo de remuneração? Pergunta ele para a dona Laura. E vamos ver o que a dona Laura respondeu. Sim, é o padrão de pagamento para todos os colaboradores da colônia. Não só os que trabalham na administração, como também os que trabalham na obediência. Olha aí, legal, não é? Você já pensou, e aqui a gente se recorda do nosso querido irmão Américo Sucena, você já pensou viver num lugar onde você ganha a mesma coisa que o governador? Onde o que você recebe pela hora de trabalho é a mesma coisa que um governador que está responsável por tudo também recebe? Lá em nosso lar, a coisa funciona assim. Então, aí André, percebendo isso, tanto os que trabalham na administração, como os que trabalham na obediência. Porque os que administram, organizam. E os que trabalham na obediência têm que seguir as organizações que eles recebem, não é? Aí André pergunta, ora, mas existem serviços de naturezas diferentes. O administrador ganha 8 bônus hora na atividade normal do dia. E o operário do transporte vai receber a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado, mais importante do que o trabalho do segundo? E a senhora Laura sorri e explica para ele. Olha, André, tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. É multiplicada com justiça. O que ele vai receber, se é sacrifício, vai ser duplicado ou triplicado. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, diz Dona Laura, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinadas ideias prévias, que ela chama aqui de prejuízos, preconceitos, pré-julgamentos que trazemos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, já na própria crosta, na própria terra, é que este assunto apresenta solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço. Não está aprendendo a servir, está começando a querer fazer alguma coisa. E aprendendo a trabalhar os diversos setores da vida humana, coisa que ele ainda não conseguiu. Está ensaiando isto. Por isso mesmo é imprescindível que as remunerações terrestres sejam fixadas com maior atenção. Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Tudo que você ganha de fora é um lucro que também tem um período. Ele está na sua mão para alguma coisa. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar. Obcecados fissurados, loucos, assim, querendo só ganhar, ganhar, ganhar. Transmitindo fortunas vultosas, imensas. Transmitindo a quem? A inconsciência e a dissipação. Não sabe o que fazer com elas? Se perdem. Gastam e se desgastam, ao invés de aplicá-las adequadamente. Outros fazem o quê? Outros amontoam expressões pecuniárias, expressões de valores, que vão lhe servir de martírio pessoal. Vão se martirizar com aquilo. Vão produzir desastres. A ruína dele e da própria família. De terem juntado tudo isto, ao invés de terem posto isso a serviço de todos. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam, não pensam, não consideram os deveres morais que estão a cargo deles. Administradores terrenos, hein? Com deveres morais.
e que a mesma percentagem pode ser atribuída aos que também são chamados a obedecerem eles, aos subordinados. 70% dos que mandam e dos que obedecem não sabem cumprir os deveres morais. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso de vocação. Ai, eu não nasci para fazer isto. Mas só que recebem o valor do seu salário, não é? Pelos cargos que ocupam. Não fazem com capricho, não se dedicam porque dizem que não têm inclinação para aquilo, mas não recusam o salário. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde está aí a natureza do serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram, que nunca consideraram integralmente a obrigação que lhes assiste. E valem-se de leis magnânimas como moscas venenosas que se sentam no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, André, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens. Porque para o plano espiritual superior, diz Dona Laura, não se especificará o teor de trabalho sem a consideração dos valores morais gastos. Não é só qual é o trabalho, não é só o que a pessoa estava fazendo, é quanto moralmente ela esteve envolvida naquilo. Os requisitos, os valores morais que ela gastou para realizar aquilo. Não é ter realizado, é ter feito com qualidade. Por isso é que nos planos superiores a consideração a respeito da remuneração é bem diferente do que aqui na Terra. André, então, começa a pensar sobre novo enfoque. E, vendo que ainda havia muito espaço para aprender, ele fica esperando que a Dona Laura fale com ele mais alguma coisa. Como você vai ficar esperando um pouquinho, porque nós vamos para o nosso intervalo, mas já já a Dona Laura vai continuar explicando sobre o bônus hora. Fique aí.